Bom dia, senhoras e senhores, meu nome é Bruno Gobato, sou médico, ortopedista, apaixonado por tecnologia e esse é o nosso primeiro vídeo do nosso canal Ortotech. Nós desenvolvemos esse canal chamado Ortotech, é um canal onde nós vamos trazer vídeos a cada 2 ou 3 semanas com dicas sobre tecnologia. O primeiro vídeo que nós vamos falar hoje é sobre a nuvem, o que é a nuvem e serviços que a gente pode utilizar na nuvem, como o Dropbox, o Google Drive, o SkyDrive da Microsoft e até mesmo o iCloud. Esse primeiro vídeo não vai ser especificamente sobre tecnologia em saúde, em tecnologia em ortopedia, mas é um vídeo introdutório que será necessário para utilizar os outros serviços para os próximos vídeos que nós vamos apresentar. Então a gente vai falar sobre nuvem, e a nuvem é uma coisa que hoje está presente no nosso dia a dia, e praticamente todos os serviços hoje de medicina e de tecnologia utilizam de alguma forma a nuvem. Nós vamos falar mais especificamente sobre o principal serviço, é o serviço que eu mais utilizo, que é o Dropbox. Vou mostrar para vocês o que é o Dropbox, muitos de vocês já sabem, mas eu vou mostrar algumas utilidades principais desse Dropbox, mostrar para vocês como utilizar ele realmente no dia a dia, como você pode trazer o Dropbox para o seu dia a dia e mostrar as facilidades, algumas configurações, inclusive configurações de conta, questão de valores. O Dropbox ele é gratuito, mas tem alguns planos que às vezes pode valer a pena para vocês adquirirem. Isso depende muito da usabilidade de cada um. Todos esses serviços serão necessários provavelmente para os nossos próximos vídeos, então é importante a gente começar introduzindo então sobre a nuvem. O que é a nuvem? A nuvem é você colocar os seus dados na internet, num computador de um serviço como o Dropbox ou como o Google, e onde você pode acessar esses dados de qualquer lugar do mundo e de qualquer computador, né? Isso basicamente é a nuvem. Eu pegar os meus dados, tirar aqui do meu meio físico, do meu HD, do meu pendrive, do meu computador e colocar na internet, num pendrive, num HD de um serviço. Bom, as principais vantagens do Dropbox, da nuvem, de todos os serviços como um todo, é o acesso em qualquer lugar, como a gente já falou, você pode acessar esse dado que está lá no Dropbox em qualquer lugar, no seu consultório, no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, no computador da sua casa. A sincronização desses dados, então o que eu faço hoje aqui no meu desktop, no meu escritório, esse vai ser sincronizado automaticamente com todos os computadores. Então, se eu acessei um arquivo do Word ou um arquivo do Excel, modifiquei alguma coisa, automaticamente será modificado em todos os meus dispositivos. Isso é muito importante. Isso é uma das outras principais vantagens da nuvem. A segurança de dados é algo muito importante também. Eu já perdi muito dos meus dados, fotos antigas, quando eu guardava em HD. Hoje, eu não me preocupo mais com a segurança de perda de dados. Quem se preocupa é o Dropbox. O Dropbox é que se preocupa em fazer os backups dos dados para que eles não percam os meus dados. A minha única preocupação é salvar a minha senha. Eu tendo a minha senha salva, lembrar da minha senha, eu sei que os meus dados vão estar salvos. Então você não precisa se preocupar mais em salvar em 2, 3 HDs. É sempre importante falar, se você tem um backup, você não tem nenhum. Se você tem 2 backups, você tem apenas um. Então o Dropbox faz isso. O Dropbox, esses serviços na nuvem, eles salvam os dados de vocês de uma forma bastante segura. Outra importância é com relação à recuperação de dados. Por exemplo, a maior parte desses serviços, o Dropbox faz isso, o Google Drive também faz isso, existe a questão de recuperação de dados. Por exemplo, abri um arquivo do Word e deletei uma parte do arquivo lá, deletei um texto e salvei. Se eu salvei em cima desse arquivo, aquele texto que eu deletei, você teoricamente não teria como recuperar se ele já estiver salvo. O Dropbox mantém uma cópia por até 30 dias daquele dado. Então ele vai salvando versões. Isso o Mac já faz automaticamente hoje, mas isso é coisa relativamente recente do Mac. Mas os outros computadores geralmente não é bem assim. Então você tem versões daquele arquivo. Você vai ter um arquivo chamado x.doc, você vai ter x.doc versão 1, 2, 3, 4, 5. Então se você tiver algum problema, você pode modificar. Por exemplo, uma coisa que eu faço sempre é redimensionar as minhas fotos. Então eu mando a foto para o Dropbox em tamanho grande, ele vai salvar lá no Dropbox em tamanho grande, depois eu diminuo essa foto e mando novamente para o Dropbox. Então se eu quiser depois ter acesso à foto em tamanho grande, está lá no Dropbox, está lá na nuvem, a versão em tamanho grande. Mas no meu computador a versão fica em tamanho pequeno. Eu utilizo um serviço que ele é pago do próprio Dropbox,
Então isso não está na versão gratuita, mas que você pode selecionar na hora de você escolher, que é a recuperação de dados por até 1 ano. Então ele salva todas as versões dos meus arquivos por até 1 ano. Então qualquer coisa que eu fizer, qualquer versão desse arquivo vai estar lá. Então eu quero aquele arquivo que eu fiz, que eu salvei em 23 de dezembro de 2014. Eu posso pegar aquela versão daquele arquivo. Isso é muito importante para quem trabalha muito com Word, com Excel, com esse tipo de documento. E para mim funciona principalmente para a questão de fotos. Como eu falei para vocês, as fotos hoje em dia, uma foto do iPhone às vezes ocupa 5 MB. E você às vezes tira fotos de coisas desnecessárias no dia a dia, que você não quer que aquela coisa seja... Você quer ter aquela informação, mas aquela informação não vale 5 MB de dados. Então eu mando para o Dropbox a foto grande de 5 MB, fica lá no Dropbox, eles cuidam para mim. Depois eu redimensiono no meu computador, lá para uma foto menor, de 100K, por exemplo. E eu fico com as duas versões. No meu computador fica a versão pequena, mas também vai ficar a versão número 1.0, que é a primeira versão que eu mandei, de uma foto de alta qualidade. Se eu precisar dessa foto de alta qualidade, eu pego de novo ela. Então isso eu acho que é um detalhe importante da nuvem, dos serviços na nuvem. Se você souber utilizar eles, souber escolher, a gente tem como ter um bom uso de diversas formas. A principal desvantagem do Dropbox ou da nuvem, de certa forma, é a segurança. Todos os seus dados ficam protegidos por uma senha. Quem tiver acesso a essa senha vai ter acesso aos seus dados. Mas eu não tenho problemas com isso. Como eu já falei, 95% de todos os meus dados estão na nuvem. Por quê? Porque 95% dos meus dados não são dados sigilosos. São aulas, são fotos de casos, fotos de vídeos. Se algum hacker, por algum acaso, descobrir a minha senha e tiver acesso às minhas aulas, às minhas fotos, não vejo grande problema. Eu não quero que isso seja exposto na internet. Mas se alguma pessoa aleatoriamente tiver acesso a isso, esses dados não são dados que vão comprometer. Claro que eu não vou colocar dados bancários no Dropbox. Não vou colocar dados bancários. Não vou colocar dados muito grandes, como por exemplo vídeos de cirurgia, um vídeo de 4 GB de uma cirurgia. Eu não vou colocar no Dropbox, por quê? Porque vai demorar bastante tempo para esse vídeo sair do meu computador e ir lá para o Dropbox. E vai tomar tempo, e vai tomar tamanho de espaço da minha banda. Eu acho que isso não vale a pena. Mas para 95% dos meus dados, que eu não quero que fique acessível para as pessoas, mas se por um acaso algum hacker, alguma pessoa descobrir a minha senha, não vai trazer grande problema. O que eu utilizo como dica eu não quero que esse dado seja público. É óbvio, se fosse público estaria no Facebook, não estaria no meu Dropbox. Mas se alguém descobrir ou se esse dado vazar, não vai trazer grande problema para mim. Então isso é a forma que eu utilizo para decidir o que eu vou salvar no meu Dropbox, na minha nuvem, e o que eu não vou salvar. E quando eu faço essa pergunta para mim, pelo menos 95% dos meus dados podem ficar acessíveis. É uma coisa ou outra que eu não gostaria de sair, principalmente a parte de dados bancários. O resto todo eu não vejo problema se por um acaso vazar isso. Eu acho que o risco de você perder uma senha, alguém hackear a tua senha, talvez seja tão grande quanto o risco de você perder a sua carteira, de você perder o seu cartão de crédito. Bom, e quais são os principais serviços então? O primeiro serviço é você ter acesso aos seus dados na nuvem, em qualquer lugar. O outro serviço é a sincronização dos dados entre principalmente os seus computadores. Então aquele dado ele fica sincronizado, aquele arquivo ele é igual em todos os seus computadores. Mas da mesma forma que ele é igual, se você deletar num computador, ele também vai ser deletado em outro computador. Outro serviço muito importante, que eu utilizo muito na minha prática clínica, na parte de aulas e tudo, é a forma de você compartilhar arquivos. Então hoje, para você compartilhar um arquivo por e-mail, a maior parte dos serviços limitam aí a 10, 15 MB. Muitas vezes as nossas aulas têm mais do que isso. 3, 4, 5 fotos hoje em alta resolução já passa desse valor. Um vídeo, nem pensar, quase impossível você compartilhar um vídeo com algum colega por e-mail. Então você simplesmente salva esse dado na sua pasta do seu Dropbox e compartilha com os usuários. Nós vamos mostrar isso, como fazer esse compartilhamento. Ele é coisa de 2, 3 segundos você compartilha.
Outra coisa importante é a integração do Dropbox com vários aplicativos. Então, hoje, praticamente todo aplicativo de texto, editor de texto, até mesmo o Word, no seu tablet Android, no seu tablet, no seu iPad, ou até mesmo nos celulares, ele sincroniza dados com o Dropbox. Então, tudo que você tem que salvar, a maior parte dos aplicativos utilizam os principais serviços de nuvem. E o principal serviço, sem sombra de dúvida, é o Dropbox. Então, você utilizando o Dropbox, você vai poder utilizar mais desses aplicativos. Então, existe essa integração também com os aplicativos. Outra forma bastante legal, um pouco mais difícil de fazer, mas é interessante, é um sistema de automação. Você pode criar tarefas para que o seu computador, do seu consultório, da sua casa, faça tarefas para você com um serviço de automação. Isso serve tanto no Windows quanto no Mac, e a gente utiliza a nuvem para fazer essas tarefas de automação. Eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês, é um vídeo extra, mostrando como que a gente faz uma automação de, por exemplo, imprimir arquivos na nuvem. Bom, agora nós vamos à parte de realmente como mostrar para vocês como que funciona o Dropbox. Então aqui nós temos a página principal do Dropbox, você se cadastra por meio de um e-mail e uma senha, e aqui você vai ter todos os teus arquivos. Esses arquivos eles ficam aqui disponíveis na internet, eu estou usando aqui a internet, então todas as minhas pastas, os meus arquivos, e também ficam disponíveis aqui no meu computador. Então tudo que está no meu computador também está lá na internet, tá? Primeira dica que eu dou: o Dropbox ele vai criar, quando você vai criar a sua senha lá no Dropbox, você vai baixar um programa para o seu computador, chamado Dropbox, e ele vai criar uma pasta chamada Dropbox no seu computador, provavelmente na sua pasta de documentos. Primeira dica que eu dou para vocês, vocês podem escolher qual pasta que vai ser a sua pasta Dropbox. No meu caso, eu coloquei aqui a pasta Dropbox na minha desktop, na minha mesa. E vocês vão escolher agora quais são os arquivos, quais são as pastas que você quer compartilhar. Uma grande dificuldade, algumas pessoas me perguntaram: ah, mas eu não uso Dropbox porque senão fica um arquivo numa pasta Dropbox, aí fica outro arquivo numa outra pasta que eu já tenho. Não. O que você vai colocar no Dropbox vai ficar só no Dropbox. Então, todos aqueles arquivos que você quiser salvar no seu Dropbox, e eu recomendo que você faça isso com a maior parte dos seus arquivos, salve só no Dropbox. Você vai mexer naqueles arquivos somente da pasta do Dropbox. Não utilize os arquivos em nenhuma outra pasta. Então, acesse sua pasta do Dropbox. No meu caso aqui eu coloquei como favoritos, está aqui. E tudo aquilo que eu quero acessar via Dropbox, eu vou salvar diretamente aqui, né? Vou colocar nessa pasta Dropbox e vai ficar só aqui. Então aqui praticamente 90% dos meus dados estão aqui na pasta chamada Dropbox. Eu não tenho esses dados em nenhum outro lugar, eles estão aqui na pasta Dropbox, tá? Então, claro que a primeira vez que se você fizer isso, se tiver muito arquivo, vai demorar até mandar todos esses dados para a nuvem. Então tenha um pouco de paciência. Mas depois, uma vez que foram mandados esses dados, as coisas ficam muito mais simples. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que funcionam. Acesso aqui meu Dropbox como se fosse uma pasta normal, e ele é uma pasta normal, uma pasta física. Aqui eu tenho todos os meus arquivos. Vou mostrar aqui um exemplo de aulas. Então nós vamos falar sobre a primeira vantagem do Dropbox, que é o fato de você compartilhar uma aula ou um dado com qualquer pessoa. Então aqui nós temos uma aula que a gente fez para os fóruns dos preceptores da SBOT. Essa aula tem 387 MB. Uma aula grande, tem vídeos. Como que eu vou mandar uma aula de 387 MB para alguma pessoa, se eu quiser compartilhar? Por e-mail é impossível, né? Se eu utilizar um outro serviço de nuvem de enviar, também vou ter que enviar 300 MB. Para quê? Essa aula já está salva no meu computador, já está salva no meu Dropbox, já foi feito isso automaticamente. Então é muito simples. Eu clico aqui na aula e Share Dropbox Link. Ou aqui View Previous Versions, aquilo que a gente conversou sobre as versões. Mas primeiro nós vamos compartilhar. Então eu clico aqui, Share Dropbox Link, ele vai gerar um link, tá aqui. O link já foi gerado na minha clipboard, que é na minha área de trabalho. Então se eu quiser mandar esse arquivo para qualquer pessoa, eu vou digitar aqui, botar aqui o meu e-mail, Bruno Gobato, e mando o link.
o arquivo ele vai continuar na nuvem, mas eu vou conseguir enviar como link para mim mesmo. Então tá aqui, link do arquivo do Dropbox. Pronto, eu não preciso enviar o arquivo. Aqui, ó, em segundos esse arquivo foi enviado. Agora, se eu quiser acessar esse arquivo, eu vou acessar o e-mail, o e-mail para quem você enviou, e você vai ter acesso a esse link. Aqui estamos então com o nosso link que a gente mandou. Basta clicar aqui e qualquer pessoa vai ter acesso a esse arquivo. Eu posso ver aqui o arquivo, vocês vão ver, o próprio Dropbox já abre uma parte de visualização. Claro que esse é um arquivo grande, 300 MB, então vai demorar um pouquinho. Eu posso simplesmente clicar aqui e baixar esse arquivo agora para mim, onde eu quiser ou que repassar. Então, esse arquivo está na internet. Só vai ter acesso a esse arquivo quem tem esse link. Então isso é bastante seguro. Você compartilha o link daquele arquivo. A pessoa não vai poder mudar a sua aula, ela vai poder compartilhar aquele arquivo. São coisas diferentes. Outro serviço bastante interessante são com relação ao que a gente falou das versões. Então, por exemplo, uma aula, que é essa aula, a gente faz às vezes várias versões. Mas eu posso, por exemplo, deletar alguns slides às vezes, salvar aquele arquivo e achar que eu gostaria de ter de novo aqueles slides específicos daquele arquivo. Então eu posso procurar nas versões. Então eu clico aqui em Previous Versions ou versões e aqui a gente vai ver as versões. Esse arquivo só tem uma versão. Eu só fiz uma versão desse arquivo, porque já é o arquivo final. Mas se eu tivesse feito outras versões, eu veria aqui todas as versões dos arquivos que foram salvos. Eu acho que isso é uma coisa bastante interessante que a gente pode utilizar no Dropbox. Vamos falar agora um pouco sobre a versão online do Dropbox. Eu estou aqui no Google Chrome, então todos aqueles arquivos aqui eu tenho acesso aqui. Da mesma forma que eu tenho acesso no meu computador, eu tenho acesso online. Eu acho que isso é bastante interessante. Você pode simplesmente aqui acessar todos aqueles dados. Eu estou acessando aqueles mesmos dados aqui, aquela aula que a gente deu. Eu posso simplesmente clicar aqui em compartilhar esse arquivo, colocar aqui o nome da pessoa, eu mesmo, por exemplo, Begobato, ou qualquer outra pessoa que eu quiser, e vai ter acesso a esse arquivo. Eu posso inclusive visualizar esse arquivo no próprio site. Claro que eu não vou clicar aqui para visualizar esse arquivo, porque esse aqui é um arquivo grande, então vai demorar bastante para abrir a visualização. Vamos falar aqui um pouquinho sobre as configurações do Dropbox. Uma coisa muito importante, então aqui no seu computador, no seu Windows ele fica na parte de baixo, no Mac ele fica aqui na parte de cima. Então aqui você consegue, aqui tem o arquivo do Dropbox e nós vamos entrar na parte de configurações. Isso eu acho que é bastante importante a gente falar. Quando a gente clica aqui em conta, tá? Eu tenho aqui a minha conta. Vamos mudar aqui sincronização seletiva. Eu acho que esse é o principal fator para vocês entenderem, porque quem utiliza o Dropbox às vezes não sabe que tem essa opção de sincronização seletiva. O que é isso? Nesse computador que eu estou falando para vocês, que é o meu desktop, eu posso selecionar quais pastas eu quero sincronizar. Por que isso? Por exemplo, eu tenho hoje pelo menos 5 computadores que utilizam o meu Dropbox. Eu tenho o meu desktop, eu tenho o meu notebook, eu tenho o notebook da minha esposa, que é um notebook Windows, tenho o computador do meu consultório e tenho outros tablets e smartphones. Nem todos os dados que eu tenho no Dropbox, eu quero que seja sincronizado com todos os computadores. Por quê? O computador da minha esposa não precisa ficar vendo, não precisa ter dados de aulas, por exemplo, não precisa ficar sincronizando aulas. O do meu consultório não precisa ficar sincronizando fotos minhas. Então eu posso selecionar aquilo que eu quero. Esse computador é o desktop, é o principal, então todas as pastas que estão no meu Dropbox estão compartilhadas. Mas, por exemplo, lá no computador do meu consultório, eu posso desselecionar todas as pastas e deixar só a pasta consultório. Por que isso? Porque eu quero só que fique lá no computador do meu consultório os dados do meu consultório, que são as coisas que eu quero ter acesso em casa e no consultório. Na minha esposa, por exemplo, minha esposa aqui, a Fran, no computador da minha esposa está selecionada apenas a pasta Fran. Então, só os dados da pasta Fran vão estar acessíveis a ela. Isso é uma questão de segurança, para que não há necessidade de ela ter acesso aos meus dados pessoais.
E também uma questão de não usar a internet à toa. Não tem por que eu salvar um arquivo aqui, uma aula de 300 MB, e essa aula também ser salva no computador dela. Então não há necessidade. É por isso que existe a sincronização seletiva. E você entendendo a sincronização seletiva, fica muito fácil de você utilizar o Dropbox em todos os seus computadores. E isso não vai utilizar muito da banda. A banda o que é? A quantidade de internet que você usa. Com relação à internet, você também pode selecionar. Aqui, ó, no Network, você pode selecionar a taxa de download e a taxa de upload. O meu aqui não tem limite, mas no meu consultório eu coloquei um limite. Porque a internet lá é sincronizada com outras pessoas, é dividida, compartilhada com outras pessoas. Eu não posso ficar utilizando toda a internet do consultório. Bem que eu gostaria, mas não posso. Mas então, dessa forma eu limito. Eu limito aqui a 50k, 100k de upload e 100k de download. Dessa forma, se eu colocar um arquivo grande que seja sincronizado entre os meus computadores lá no meu consultório, eu não vou estar utilizando toda a internet do meu consultório. Então isso é interessante quando você quer limitar o seu Dropbox, a ação do seu Dropbox. Você pode limitar na sua casa, para que não fique utilizando toda a internet da sua casa, caso você utilize muito o Dropbox, ou principalmente a minha sugestão é no seu consultório, que você limite numa taxa ali de 100k ou 1000k, que na verdade seria 1 mega por segundo, que eu acho que é um dado bastante importante. De upload, eu sugiro que você utilize aqui a 500k, que seria metade da maior parte da taxa de upload, que a taxa de upload geralmente na internet é de 1 mega, então é 1000k. Eu sugiro que você utilize o limite de 500. E o limite de download, daí depende da sua internet. Eu sugiro que você coloque metade do seu limite. Então, se a tua internet, a minha internet é de 15 MB aqui, eu colocaria 7 MB, 7.000, se fosse no meu consultório. No meu consultório, na verdade, como são dados pequenos, eu coloquei apenas 1 MB. A minha internet lá é de 30 MB, eu coloquei 1 MB, então não atrapalha ninguém. É 1/30. E como são dados pequenos, são arquivos Word, uma outra foto, também não vejo problema. Eu vou deixar aqui sem limite, para que não haja nenhuma mudança aqui nos meus dados. Bom, vamos falar agora sobre o aplicativo do Dropbox no seu smartphone, coisas que a gente pode utilizar. Então nós vamos acessar aqui, eu estou meu smartphone aqui, vocês podem ver. Vamos acessar aqui então o Dropbox, isso aqui é ao vivo. Vamos entrar aqui na pasta de aulas, aqui, artrose de ombro. Eu sugiro que a gente coloque no nosso Dropbox todas as nossas aulas e todos os artigos. Então aquele artigo que você salvou daquela revista do artróscope, do BDS, salve no seu Dropbox, porque você vai poder ter acesso a esses arquivos, esses artigos, para você ler a hora que você quiser no seu celular. Por exemplo, aqui, eu salvei esse artigo aqui, então se eu quiser ler, eu já posso ler diretamente do meu Dropbox. Vantagens, estou lendo esse arquivo, esse artigo, quero compartilhar esse artigo com uma pessoa. Simples, clico aqui, compartilho com e-mail, compartilho com internet. Então vamos lá compartilhar com e-mail. Ele já gera o link e eu já posso enviar esse artigo que está no meu Dropbox para qualquer pessoa. Pronto, está ali. Salvei em PDF, compartilhei, enviei, está lá no meu e-mail. Outra coisa bastante interessante que a gente pode fazer com o Dropbox como nós falamos, esse é na nuvem. Então tudo que está na nuvem, eu preciso ter internet. Mas, por exemplo, eu quero ler esse arquivo que está no meu Dropbox num avião, onde eu não tenho acesso à internet. Eu já deixei salvo aqui. Então eu clico aqui, clico nesse botão e salvo como favorito. Eu vou colocar aqui como favorito. Quando eu salvo como favorito, eu consigo acessar esse arquivo offline. Então eu não preciso estar na internet para acessar esse arquivo. Então isso é uma coisa bastante interessante. Você está lá no seu computador, no seu smartphone, desculpa, e você quer acessar esse arquivo num lugar onde não tem internet ou só tem internet 3G. Principalmente eu acho que a principal vantagem é quando você está no avião. Então eu seleciono ali alguns artigos que eu quero ler, coloco como offline, não preciso baixar, esses arquivos ficam salvos dentro do meu aplicativo, do meu Dropbox, e eu posso ler mesmo sem internet, mesmo sem 3G, mesmo sem Wi-Fi. Essa é uma grande vantagem. Praticamente tudo que você pode fazer no seu computador, você pode fazer aqui no seu smartphone,
tá? Então, se você quiser compartilhar, como mostrei para você, se você quiser ler o arquivo em PDF, você já pode ler propriamente dentro mesmo do seu Dropbox. Eu acho que isso é bastante interessante, tá? E você consegue ter acesso a bastante informação hoje dentro do seu próprio Dropbox, como a gente mostrou para vocês. Eu acho que isso a gente conseguiu mostrar aqui os principais serviços do Dropbox. Quem tiver dúvida, por favor, me manda um e-mail. O meu e-mail é ombrecotovelo@gmail.com. Pode me mandar um Twitter. Meu Twitter é begobato1981. Vai estar aí no vídeo do link. Eu vou fazer agora um outro vídeo pequeno, separado, mostrando como que a gente pode utilizar o Dropbox para automatizar algumas tarefas, como imprimir, por exemplo, na nuvem nossos arquivos, sem você ter o AirPlay ou o AirPrint da Apple. Muito obrigado a todos, muito obrigado por terem visto esse primeiro vídeo, desculpem aí pelas falhas, principalmente a parte de áudio eu acho que ainda não está o ideal, a parte de iluminação também ainda não está ideal. Eu tenho certeza que nos próximos vídeos a gente vai conseguir melhorar um pouquinho a qualidade da informação, do vídeo e principalmente do áudio, que eu acho que é algo que a gente ainda tem bastante a melhorar. Obrigado a todos e vamos lá para o próximo vídeo agora.